Amém, queridos irmãos? Chegamos à quarta-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é Eu sou o caminho e a verdade e a vida. O título da quarta-feira, União Orgânica. E o versículo, João 17, 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Sempre te agradecemos, Senhor, reconhecendo que é do Senhor que vem a dádiva de nossas vidas, de nós podermos levantar, de nós termos saúde, e não só saúde física, mas principalmente a saúde espiritual. O Senhor nos livrou da morte espiritual, nos livrou do caminho que levava para o lago do fogo, do império das trevas. E hoje estamos num reino de amor, um reino de justiça, um reino de paz. Hoje estamos em Ti, Tu estás em nós, numa união orgânica que se intensificará com a Tua volta, a qual aguardamos e tentamos apressar, servindo ao Senhor de acordo com a Tua vontade. Por isso, Senhor, hoje e até o fim, nós nos colocamos aos Teus pés. Queremos receber da Tua misericórdia, da Tua graça. A Tua graça nos basta, Senhor. A Tua palavra tem feito a obra nas nossas vidas, em nós, ao nosso redor, nas nossas famílias, nas pessoas ao nosso redor. Por isso, Senhor, nós te rogamos que até o fim o Senhor continue falando conosco. Queremos ser íntimos do Senhor, ter um relacionamento vivo, um relacionamento de amor, essa união orgânica cada vez mais forte entre nós. Por isso, Senhor, continua falando conosco, dando-nos Tua graça, Tua misericórdia, Teu infinito amor. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, estamos entrando no capítulo 14 do Evangelho de João. Ontem falamos sobre os primeiros versículos. A partir desse capítulo, o Senhor nos mostra o desejo do Pai de nós estarmos em Cristo e, por estar em Cristo, estar também no Pai. Então, é um passo além da salvação. Então, nós somos salvos, nós recebemos a vida de Deus para estar no Pai, para sermos um com o Pai. Então não é apenas uma questão de salvação, não acaba tudo na salvação. Então esses capítulos, eles nos mostram isso, essa união que nós começamos a desfrutar a partir da nossa salvação, uma espécie de antegozo, e que vai se tornar totalmente real, ou vai se concretizar totalmente quando o Senhor voltar e nós tivermos um corpo de glória, corpo como o do Senhor, como Paulo diz em Filipenses 3. Então, voltando para João 14, no versículo 3, o Senhor disse: quando eu for e vos preparar lugar, e ontem nós mostramos esse lugar, essas moradas na casa do Pai, na verdade é dentro do próprio Pai. Então o Senhor diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então quer dizer, quando o Senhor voltou como outro Consolador, como Espírito da realidade e ressurreto, aí nós entramos em Cristo. Por isso o Senhor mais à frente diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque é através de Cristo que nós chegamos até o Pai. Então Cristo, Ele é o caminho, Cristo é a verdade, Ele é a vida, Ele é tudo para nós. Quando nós estudamos o livro de Colossenses, nós vimos como Cristo é o centro de todas as coisas. Então aqui ele diz, quando eu voltarei, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Onde Cristo está, onde o Filho está, está no Pai. E aí o versículo 4, o Senhor diz: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Por que ele diz isso, irmãos? Porque ele já havia dito para os discípulos anteriormente
que ele iria morrer, que ele iria ser entregue nas mãos dos sacerdotes, das autoridades, ele iria morrer e depois ele iria ressuscitar. E aí Tomé perguntou: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Então, irmãos, veja, o Senhor falava e não eram todos os discípulos que estavam atentos à palavra que saía da boca do Senhor. Tanto é que Tomé parecia que estava um pouco perdido. Então o Senhor responde para Tomé, quando ele diz: como saber o caminho? O Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. E preste atenção, porque o Senhor diz: ninguém vem ao Pai. Ele não diz ninguém vai ao Pai, como se o Pai estivesse separado dele. Ele diz: ninguém vem ao Pai, senão por mim, porque ele e o Pai são um. Isso nós vemos em João, capítulo 10, versículo 30. O Senhor disse: eu e o Pai somos um. Quando o Senhor veio, João, no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 14, ele diz: o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. E aqui a palavra habitou, na verdade, a tradução correta seria tabernaculou. O que é o tabernáculo? O tabernáculo era, até a construção do templo, o tabernáculo era a residência, casa de Deus, a habitação de Deus, principalmente a habitação móvel, porque o tabernáculo ele andava junto com o povo de Israel no deserto, conforme o povo de Israel se movia. Então, esse versículo dizendo que ele tabernaculou entre nós, quer dizer que ele trouxe Deus para o meio de nós. E o versículo continua: habitou entre nós, ou tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No tabernáculo, a glória de Deus ficava no Santo dos Santos, com o Senhor Jesus, irmãos. Toda vez que o Senhor falava, toda vez que o Senhor fazia sinais, a glória de Deus era manifestada aos homens. Ou seja, hoje o que nós sempre ouvimos, que é a palavra de Deus, que faz a obra de Deus. Aí quando você vai para João 15, nós vamos ver isso bem mais à frente, nós vamos ver que quando nós fazemos a vontade do Senhor, unidos a Ele, nós glorificamos ao Pai. Então quem recebe a glória é o Pai. Mas vamos ver isso mais à frente. Então, enquanto o Senhor Jesus esteve aqui fisicamente, Ele era o templo, a realidade do tabernáculo. E aí ele é o grão de trigo. Então, até então, ele era o filho unigênito, o grão de trigo, o tabernáculo. Mas quando ele morre e ressuscita, aí o grão de trigo cai na terra, morre e se torna muitos grãos. E o Senhor passa a se tornar o filho primogênito entre muitos irmãos. E o corpo de Cristo, então, o corpo espiritual de Cristo, se torna a igreja. É o que nós vemos em Efésios, que quando ele ascendeu ao terceiro céu, ao lado do Pai, à destra do Pai, o Pai o deu como cabeça da igreja. Então hoje, a realidade do tabernáculo você vê na igreja. O mover de Deus é pela igreja. Então Deus não faz algo do mesmo jeito que na época do Senhor Jesus, o Pai se movia através do Senhor, falava através do Senhor Jesus. Nós vemos o Senhor falando várias vezes isso, que aquilo que ele fazia, aquilo que ele falava não vinha dele, mas vinha do Pai. Da mesma forma, irmãos, Deus hoje usa a igreja, o seu corpo, para falar, para se mover nessa terra. E quem faz parte desse corpo? Todos aqueles que receberam o próprio Senhor, a vida de Deus, a vida eterna para dentro de si, se tornaram filhos de Deus e que hoje estão em Cristo, e por estarem em Cristo, estão também no Pai. Então nós não acessamos o Pai sem Cristo. Nós não chegamos até o Pai sem Cristo. Mas em Cristo nós temos o caminho para o Pai, nós temos a verdade, nós temos a vida, e vida em abundância. E essa união, irmãos, ela já é demonstrada
nas profecias do Antigo Testamento. Por quê? Quando o Senhor Jesus nasce como um homem, ele recebe 2 nomes. Isso a gente vê em Mateus. Primeiro nome, Jesus, que significa a salvação de Jeová. E o segundo nome, Emanuel, que é Deus conosco. Primeiramente, para que haja Deus conosco, para que haja Emanuel, primeiro precisa haver Jesus. Quer dizer, primeiro nós precisamos da salvação de Jeová, da salvação do Senhor, para que depois nós possamos experimentar o Emanuel, Deus conosco. E lá no final, em Apocalipse 21, quando nós vemos a Nova Jerusalém, nós vemos que ali, irmãos, o que diz? Eu vou ler 2 versículos, Apocalipse 21, versículos 2 e 3. Novamente você vê o tabernáculo. Ali diz assim: vi também a cidade santa, Apocalipse 21, versículos 2 e 3. A Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então esse versículo ainda não traduz com precisão o sentimento. Essa tradução não traduz com precisão o sentimento desse versículo. Então na Bíblia de Jerusalém fala que ele, o Deus com eles, será o seu Deus. Por quê? Porque a Nova Jerusalém é uma mescla de Deus com os homens por toda a eternidade. Então, na Nova Jerusalém, Deus obtém aquilo que ele sempre quis, aquilo que ele planejou. Então, através da nova criação, Deus alcança o seu propósito. Agora, eu falei, do Senhor Jesus como tabernáculo, e lá na Nova Jerusalém, a esposa, não é? Já como tabernáculo. Nesse meio do caminho tem a igreja. E hoje, irmãos, nós trabalhamos para edificar a igreja. Na verdade, quem edifica a igreja é o Senhor. Isso faz parte daquilo que o Pai entregou ao Filho, da comissão que o Pai entregou ao Filho. A primeira parte da comissão foi a sua morte na cruz, sua morte redentora. A segunda parte da grande comissão que o Pai entregou ao Filho é edificar a igreja, a casa de Deus, o tabernáculo, a habitação de Deus no Espírito. E hoje nós estamos nesse processo. E até o fim, irmãos, a edificação da igreja vai chegar. Então hoje nós somos pedras vivas. Essas pedras vivas são para a edificação da igreja. Então, querido irmão, querida irmã, veja como é alto o investimento que Deus fez em você. Então, para que a Nova Jerusalém chegue, para que a igreja seja edificada, então são passos, etapas. Deus escolheu você e você é um trabalhador da última hora. Você não é um trabalhador da primeira, da terceira, da sexta. Você é um trabalhador da última hora, é alguém que foi comissionado para fechar essa era. Deus escolheu para que fosse assim. Por isso, querido irmão, querida irmã, cada vez mais nós precisamos estar cientes dessa comissão que o Senhor nos deu, de pregar o evangelho, edificar a igreja, cuidar dos irmãos, para que o Senhor volte. E voltando, nós então recebamos o galardão. E quando o Senhor voltar, irmãos, acabou o sofrimento, acabou o pranto. A morte não vai mais existir para nós. Acabou. Por isso, hoje, por mais tribulações que nós passemos, por mais tristezas que nós passemos, principalmente quando nós perdemos um ente querido, nós precisamos avançar, firmes, crendo naquele que nos chamou, crendo naquele que está edificando a igreja. O autor da palavra profética não é um homem. Quem envia a palavra profética, quem dá a palavra profética é Deus, para conduzir a sua igreja à edificação. Eu vou encerrar lendo página 45, o último parágrafo, um parágrafo curtinho, e nele tem o versículo de João 17, 24, que fala dessa unidade, que é o que Deus quer alcançar. Então, página 45, o último parágrafo diz: Deus deseja inserir-nos nessa unidade orgânica,
João 17:24 diz: Pai, é a oração do Senhor. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Essa unidade orgânica é misteriosa, mas ocorrerá conosco, o Pai e o Filho, e nós seremos um. Lógico, nós não estamos falando de ser um com a deidade, tendo a deidade. Mas, por exemplo, o apóstolo Pedro nos mostra nas suas epístolas que Deus nos deu a sua vida e a sua natureza. Então nós somos participantes, coparticipantes da vida e da natureza de Deus. Isso crescendo em nós, irmãos, torna-nos cada vez mais a imagem do Filho de Deus. Não uma transformação exterior, mas uma transformação interior. E tudo vai culminar para quê? Para essa união orgânica maravilhosa. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.